Bom, pessoal, hoje eu vou trazer aqui uma explicação rapidinha do que foi a Guerra de Canudos. Quando ela se iniciou, qual era a situação do Nordeste no final do século XIX? Vou falar também sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época. E também um pouco sobre os conflitos militares e, enfim, o significado do conflito. Bom, a situação naquela época no Nordeste. Bom, em primeiro lugar eu vou citar aqui a fome. Como que o desemprego era muito alto, desemprego e baixíssimo rendimento das famílias deixavam muito sem ter o que comer. O desemprego e o baixíssimo rendimento das famílias deixava muitas famílias sem condições de comprar o seu alimento. Muitas pessoas morriam de fome e por causa do desemprego muitas pessoas estavam desempregadas e por causa disso muitas pessoas não tinham dinheiro para comprar seus alimentos e algumas até morriam de fome. Também sobre a seca que estava atingindo a região no século XIX. A região do Agreste ficava muitos meses e até anos sem receber chuvas. Este fator dificultava a agricultura e matava o gado. Então a seca naquela época estava muito forte e ficava muito tempo sem chover no Nordeste. A falta de apoio político. Os governantes e os políticos da região não davam a mínima atenção para as populações carentes. Então, eles não estavam nem aí para as populações carentes. E, como vocês podem ver, até hoje os governantes, os políticos, não estão nem aí com a gente. A violência. Era comum a existência de grupos armados que trabalhavam para latifundiários. Estes espalhavam a violência pela região. Então, a violência estava muito mesmo naquela época. E até hoje, né? Ainda tem violência, mas naquela época a violência também estava com um índice muito elevado. O desemprego, grande parte da população pobre estava sem emprego em função da seca e da falta de oportunidades em outras áreas da economia. Bom, o desemprego estava muito grande. Isso colocou mais revolta na população naquela época. E também naquela época tinha um fanatismo religioso. Era comum a existência de beatos que arrebanhavam seguidores prometendo uma vida melhor. Então naquela época também o fanatismo religioso estava muito alto. Bom, agora vamos falar também sobre o período que aconteceu a Guerra de Canudos. Bom, ela aconteceu de novembro de 1896 a outubro de 1897, no interior do sertão da Bahia. Os envolvidos, de um lado, os habitantes do Arraial de Canudos, jagunços, sertanejos, pobres e miseráveis, fanáticos religiosos, liderados pelo Beato Antônio Conselheiro. Do outro lado, as tropas do governo da Bahia com apoio de militares enviados pelo governo federal. A causa das guerras. O governo da Bahia, com apoio dos latifundiários, não concordavam com o fato dos habitantes de Canudos não pagarem imposto e viverem sem seguir as leis estabelecidas. Afirmavam também que Antônio Conselheiro defendia a volta da monarquia. Por outro lado, Antônio Conselheiro defendia o fim da cobrança dos impostos e era contrário ao também me perdi aqui. E era contrário ao contrário ao casamento civil. Ele afirma ser um enviado de Deus que deveria liderar o movimento contra as diferenças e injustiças sociais. Era também um crítico do sistema republicano, como ele funcionava no período. Fala também sobre um pouco dos conflitos militares. Na primeira tentativa das tropas governistas em combater o Arraial de Canudos, nenhuma foi bem sucedida. Então, galera, olha o impressionante. Os caras chegaram lá com toda uma tropa, com todo um exército. Nas primeiras 3 tentativas, eles não conseguiram derrotar a população do Arraial de Canudos. Os sertanejos e jagunços se
se armaram e resistiram com força contra os militares. Na quarta tentativa, o governo da Bahia solicitou apoio das tropas federais, militares de várias regiões do Brasil. Usando armas pesadas, foram enviadas para o sertão baiano. Massacraram os habitantes do Arraial de Canudos de forma brutal e até injusta. Crianças, mulheres e idosos foram mortos sem piedade. Antônio Conselheiro foi assassinado em 22 de setembro de 1897. Então, como você pode ver, impressionante. Só depois da quarta tentativa, que aí sim o governo apelou, mandou armamento pesado mesmo, mas infelizmente eles não conseguiram resistir dessa vez e eles foram massacrados de forma injusta, matando crianças, mulheres, idosos. E eu não me conformo que foi sem piedade. O massacre de lá foi muito grande mesmo. E agora o significado do conflito. A Guerra de Canudos significou a luta e resistência das populações marginalizadas do sertão nordestino no final do século XIX. Embora derrotados, mostraram que não aceitavam a situação de injustiça social que reinava na região. Bom, esse foi o vídeo sobre a Guerra dos Canudos. Foi um vídeo bem curtinho mesmo, é para vocês ficarem informados também que eu tô fazendo meu trabalho de história. E eu vou deixar aqui no final do vídeo, deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu procurar aqui. Aqui, indicação de filme sobre o tema. É um filme muito bom mesmo. Pesquisa lá, não é tão bom, né? Não achei aquele filme da hora, mas é um filme que conta a história sobre a Guerra dos Canudos, pra vocês entenderem melhor sobre o assunto. Bom, o nome do filme, claro, né? Com certeza, Guerra de Canudos, do ano de 1997. Direção de Sérgio Rezende. O gênero é sobre guerra, drama, histórico. Temas: conflitos sociais no início da República, Guerra de Canudos. Bom, é um filme brasileiro. Eu dei uma pequena assistida para entender um pouco sobre a Guerra de Canudos. Até que o filme não é tão ruim assim, mas também não é tão bom assim, né? Já que é um filme brasileiro. Claro, né? Se a história aconteceu no Brasil, é um filme brasileiro. Bom, esse foi o vídeo de hoje, explicando para vocês o que foi a Guerra de Canudos de uma forma bem resumida. Já falei demais e valeu, tchau!